Muito boa tarde a todos. Paz e alegria, mas está muito xoxo esse boa tarde mesmo, né? Dá para melhorar um pouquinho? Boa tarde? Boa tarde. Muito bem. Que alegria. Vamos falar de um tema muito interessante, pertinente, e que não vai dar para ninguém falar, não tenho nada a ver com isso, que é a questão da família. O tema que a Federação Espírita nos propõe a dissertar: família, a escola de que você necessita. Quando nós falamos em escola, a Federação já nos deu uma pista muito grande a respeito de como nós temos que ver a família. Nós podemos analisá-la sobre muitos aspectos, mas do ponto de vista espiritual, família para nós é uma escola. Então, todos nós, inevitavelmente, fomos matriculados nessa escola. Nascemos numa família e vamos dar origem a outras famílias. Agora, qual é a nossa posição nessa escola? Vamos aí para o próximo slide. Para o primeiro slide, nós vamos tentar analisar. Está atrás? Ah, lá não sai? Ah, tá bom. Então, nessa escola, como é que a gente se parece aqui, né? Numa escola, nós temos professores e alunos. São os personagens principais. Como nós nos posicionamos nessa escola? Como professores ou como alunos? Geralmente, o espírita, pelo menos, não de Goiás, evidentemente, dos outros estados, mas de São Paulo, geralmente o espírita de São Paulo, ele se sente o professor. Ele é o mentor do lar. Ele que veio com a missão de salvar os demais membros da família, que são espíritos umbralinos, que ele deve então salvar. Traz o nome deles para a vibração no centro espírita, mas não desconfia que seu nome também é levado na igreja, na sessão de descarrego e coisa e tal. Do ponto de vista espiritual, é importante que a gente pense que essa escola funciona quando cada um se sente professor em alguns momentos, não há dúvida, porque temos uma contribuição a dar, inegavelmente, mas também quando nós nos colocamos na posição de alunos. Ou seja, nós também, embora pais, mães, nós também estamos numa condição de aluno, de aprendizado. E qual é a principal disciplina que nós temos que aprender nessa escola? Vamos ver o próximo slide, fala um pouquinho disso. O que nós devemos aprender nessa escola? E aí nós vamos tomar como parâmetro duas questões de O Livro dos Espíritos. Vamos a elas. Próximo. Isso. Tá. Primeira pergunta, a questão 913, que todo mundo tem na cabeça a resposta. Eu nem coloquei ali resposta, porque é só para lembrar a pergunta. A pergunta que Allan Kardec faz é: dentre os vícios que nós temos, qual o que se pode considerar o mais radical? Vocês lembram qual foi a resposta que os espíritos deram? Egoísmo. Egoísmo. Por que radical? A palavra radical, do latim radicis, quer dizer raiz. Está na raiz de todos os nossos males, é o egoísmo. Ou aquilo que o Espírito Emmanuel disse, que é a doença que nós sofremos, hipertrofia de ego. Eu fiquei tão feliz quando eu soube desta nomenclatura, né? Porque é melhor ter hipertrofia de ego do que ser egoísta, não é? É mais chique, é mais... Porque é capaz também que muita gente não entenda o que é isto, acha que é uma virtude, mas tudo bem.
Então nós sabemos que os Espíritos sempre nos impulsionam a ter uma atenção, porque aí está a raiz dos nossos problemas. Por que é que eu sofro? Porque tenho hipertrofia de ego. Tudo bem? Todo mundo aceita isto? Bem-aventurados os humildes. Tudo bem? Aí vamos para a segunda pergunta, para que a gente possa entender então o papel da família. Kardec perguntou: qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família? Lembram? Um aumento do egoísmo, uma recrudescência do egoísmo. Então vocês percebem que coisa importante que é família? Nós temos um grave problema, que é o egoísmo, e a vida em família é a terapia para a gente tratar de egoísmo. Precisamos pensar um pouquinho melhor nessa palavra egoísmo. Ela vem de ego. O ego não é assim um demônio. Nós precisamos ter, e temos todos nós, o ego no sentido de um mecanismo instintivo que nos faz ter um instinto da sobrevivência. O que é que te leva de manhã a acordar e escovar os dentes? O ego. O que te faz pentear os cabelos? O ego. O que te faz tomar banho? O ego. Então ele é importante. O problema é o sufixo ismo, que aí revela uma patologia. Ego, tudo bem. Como está na exposição do Marlon, né? O problema não é a paixão, o problema é o excesso. Então o egoísmo, o que é? Excesso de ego. Este sim, então, um problema que nós devemos enfrentar, e o lar é o grande impulsionador disto. Nós vamos ver nessa próxima transparência, nesse próximo slide, a matéria básica, então, da escola chamada família, qual é? Vejamos, olha o que acontece ali. Olha ali. Está havendo, de fato, um diálogo aí? O homem está olhando a mulher? Não, ele está o quê? Olhando a si mesmo. Ele usa a outra pessoa como ponte para si. Aliás, isso é um sintoma muito comum que não acontece só na família. Quantas vezes estamos falando com alguém, narramos um problema, a pessoa pega aquele problema e puxa o assunto para ela. Outro dia eu passava no meu ambiente de trabalho, no fórum, eu estava com uma dor de cabeça, estava com a mão aqui, e passou uma colega e disse: você está com dor de cabeça? Eu falei: nossa, ela percebeu. Eu falei: estou. Eu estava louco para obter assim um carinho, uma palavra boa, alguma coisa, e ela virou assim: você não sabe da minha dor de cabeça. Aí ela começou a falar da dor de cabeça dela, que era assim, que era assado, que ela já fez todo o tratamento, e ela foi falando, a minha dor de cabeça aumentando, e a dela, não sei, no final da história ela ficou boa da dor de cabeça dela, e a minha tinha virado uma enxaqueca terrível. Ou seja, ela me olhou, ela me viu? Não. Ela viu em mim a dor de cabeça dela. No lar nós temos um curso intensivo de desbastar o ego. Porque a toda hora nós estamos tendo que pensar, sair de nós e ir atrás, olhar para o outro. Que o digam as mães.
Desde o instante que ela acorda, a cada momento em que ela pensa em fazer algo por si, ela escuta ser chamada. Mãe, mãe, mãe. Quantas vezes no dia o filho chama pela mãe? Quando ela pensa, não consegue nem ir no banheiro, tem problema de bexiga por causa disso. Ou seja, ela é chamada a sair de si por outro. O pior é quando o marido começa a chamar ela de mãe também, aí complica. Aí tem um conflito existencial depois, porque ela já não sabe mais se é marido, se é filho, o que é aquilo. Mas tudo bem. E ela também chama ele de pai, e aí fica umas relações interessantes. Então, a família implica, e é engraçado que no processo reencarnatório, não posso ser egoísta com ele, né? No processo reencarnatório, ele insiste. No processo reencarnatório, a vida vai nos situar na família em situações tais para tentar fazer com que a gente saia de si mesmo. Eu sou obsessor esse homem. Nós reencarnamos com pessoas queridas, espíritos afins, mas no planejamento reencarnatório, nós reencarnamos também com almas muito diferentes de nós. Ele está escondido por aí ou não? Porque o egocêntrico, ele tem a impressão que é Deus. Às vezes tem a certeza. Então, dentro do lar, vigora que princípio? Como eu sou Deus, todos vocês foram criados à minha imagem e semelhança. Então, todo mundo tem que pensar como eu penso. Tem que querer o que eu quero. Tem que fazer o que eu mando. E como é que a vida vai trabalhar isso em mim? Me aproxima de algum espírito que me desafia. Um filho rebelde é uma maravilha para trabalhar o nosso egocentrismo. Porque aí os dois são egocêntricos. Eu tenho a impressão que no lar, o tratamento que a espiritualidade faz é um tratamento homeopático. Como é que eu trato... Acertei, né? Acertei. Como é que é o tratamento homeopático? É a cura pelo quê? Cura pelo semelhante. Ao contrário da alopatia, né? Mas a homeopatia, ela cura pelo semelhante. Ela pega um remédio que tem os mesmos sintomas da doença que você está tendo, e aquilo é injetado para que o seu corpo produza um mecanismo de anticorpos para que ele busque uma alta da sua imunidade e combata aquela doença. Então você imagina, uma pessoa que é egocêntrica, soberana, autoritária, mandona, soberba, vaidosa. E ela reencarna e vai ter, então, ele é pai. E aí, então, vem um filho. Um filho que é igualzinho ao pai. E os dois não se bicam.
Uma vez um rapaz, um filho, veio me procurar no centro. Eu não aguento meu pai. E ele estava com a namorada do lado. Eu falei, o que tem seu pai? Ah, meu pai é assim, é mandão. Ele não aceita opinião contrária. Ele é assim. Ele não aceita ter um outro modo de vida. Ele quer tudo do jeito dele, quer tudo da maneira dele. Tudo tem que ser como ele quer. Eu não aguento minha convivência com ele. Está impossível. Aí eu perguntei, eu falei, será que ele é a homeopatia do pai? Aí eu perguntei, assim muito sutilmente, porventura, por acaso, existe alguma coisa parecida em você, igual ao seu pai? Ele tomou um susto. E a namorada do lado começou a dizer, eu olhei para ela, fale, filha. Falei assim, igualzinho ao pai, ou até pior. Falei, então, um é remédio homeopático do outro. Os dois vão ter que se entender. Os dois vão ter que desenvolver uma capacidade de aceitação, de entendimento do outro. Então, se você pense, se você está dentro do lar, tem alguém que é um desafio, pense que esse familiar talvez seja o remédio homeopático que Deus mandou para você tomar todos os dias. Prescrição, uso contínuo. Até a próxima encarnação, provavelmente. E qual é o processo? Para que um e o outro, e eu falei com esse jovem, falei, olha, você percebe? Você acha certo esse jeito do seu pai? Não, é muito duro conviver com ele. É muito duro conviver com uma pessoa assim. Eu falei, é verdade, é muito duro ser assim. E ele começou a perceber, puxa, então quer dizer, o negócio também é comigo? Eu falei, é. Percebe como é chato ser isso? Percebe como é difícil, como dificulta as relações? Um é espelho do outro. Vamos ver os espelhos que estão lá em casa. Vamos olhar para nós. Não é isto? Evidentemente que quando nós estamos falando de trabalhar o egoísmo dentro do lar, vamos para a próxima tela. Que deixar de ser egoísta não é deixar de se amar. Porque muitas vezes nós partimos para uma relação afetiva ou na relação com os próprios filhos e tentamos dar um amor que eu chamo de pseudo-amor, porque está faltando muitas vezes amor por nós. Nós não nos amamos, nós não nos respeitamos, nós vivemos numa carência afetiva e mergulhamos numa relação para cobrar do outro. Há uma música do Djavan, que eu gosto muito. Aliás, gosto muito do Djavan. Gosto muito das suas letras, aquelas que eu entendo, evidentemente. Né? Mas uma letra dele diz assim, de uma música: vem me fazer feliz porque eu te amo. A gente canta isso, é lindo. Vem me fazer feliz. Será que a relação afetiva, será que eu me caso, namoro, porque o outro tem que me fazer feliz? Muitas vezes as pessoas me perguntam na casa espírita ou nas palestras, olha, De Luca, sou infeliz, por quê? Porque não tenho alguém. Eu falei, como é que você vai resolver isto? Eu preciso ter alguém para me fazer feliz. Eu preciso ter alguém que me complete. Eu falei, pelo amor de Deus, então você é incompleta? Não. Se eu vou para uma relação assim, o outro tem que me. Se você não me, eu não te. Vou repetir.
Parece que é dialeto tupiniquim. Não. Se você não me amar, eu não te amo. Ou seja, você precisa me completar. Você precisa me deixar segura. Você precisa me fazer isto. Não. Eu já sou completo. E eu não posso querer te completar. Eu posso querer fazer-te transbordar. Isso sim. E você tem que me fazer transbordar. Sair da borda. Ir além. Então eu tenho que ir para uma relação, seja ela qual for, como filho. Porque se eu for na carência, eu vou virar um cobrador. Exigente. Você tem que me fazer isso, você tem que, pelo amor de Deus. E aí, a relação, que devia ser uma relação de afeto, de troca, de amor, de ternura, passa a ser aquilo que Joana de Ângeles falou, num ringue de lutas. Quantas vezes o lar se transforma num ringue? UFC. Não, vamos continuar nos trabalhando, nos amando, cuidando de nós, mas, claro, tendo uma atenção pelo outro. Esse amor que está em mim é tão bom que eu quero também oferecer, fazê-lo transbordar de amor e de alegria. No próximo slide, nós vamos falar de um assunto que nós tratamos em um dos nossos livros, Socorro e Solução, mais precisamente, que nós temos 2 tipos de casamento. É uma metáfora do escritor Rubem Alves. E ele fala que tem casamento tipo tênis e casamento tipo frescobol. No casamento tipo tênis, o jogo de tênis, nós sabemos como que é. Não é? Vocês lembram? Tem mais ou menos uma noção? Qual é a finalidade do jogo? É você mandar uma bola para o adversário. Veja, a própria nomenclatura. Eu tenho o quê? Adversários. Então, eu tenho que jogar uma bola para o lado do adversário, uma bola de tal forma que ele não consiga o quê? Pegar. Então, é um jogo que tem vitorioso e tem derrotado. O objetivo do jogo de tênis é derrotar o outro. Jogando uma bola forte, uma cortada, uma bola num lado difícil da quadra. Assim são muitos casamentos, em que há uma competição entre os companheiros, a inveja. Um não quer que o outro ganhe, e o outro quer que o outro perca. Quer derrotar. Não há cooperação, diferente do casamento tipo frescobol. Quem é que já jogou frescobol? Pelo menos na praia. Não? No Rio, algum lugar, tá bom. No frescobol, vocês lembram, né? Tem adversários? Não. Um tem que jogar a bola difícil para o outro? Não. Tem que jogar uma bola fácil para o outro o quê? Poder pegar e devolver. E o outro, quando vai devolver, devolve uma bola também fácil. Quando a bola cai no chão, ninguém conseguiu pegar, quem é que perdeu? Os dois. Mas quando o outro pega e vai devolvendo, aquele vai e vem, isto é a relação prazerosa. Então nós temos que nos comportar no casamento, não como jogador de tênis, mas como jogador de frescobol, facilitar a vida do outro. Eu estou aqui para facilitar a tua vida, para acrescentar, para agradar, e não para derrotar ninguém, não para discutir, não para ser o vencedor, porque no fundo, quando se joga como o tênis, os dois acabam perdendo. Porque que vitória que é esta? Ah, eu ganhei. Bem feito para ela. Bem feito para ele.
Ué, com quem você vai dormir? Com quem você vai acordar? Com quem você vai conversar? Quem vai estar ao teu lado antes de você morrer? Não é? Vamos pensar nisso. Vamos pensar também, como está no próximo slide, para que essa escola dê certo, que na nossa relação afetiva é uma união de almas imperfeitas. Isso é muito importante. Imperfeitas, que têm lá, evidentemente, as suas virtudes, os seus pontos positivos, mas todos nós estamos com os nossos pontos ainda a serem conquistados. O Espírito Emmanuel diz que mais de 90% das uniões da Terra são uniões de prova e de expiação. Não são uniões de almas afins. Pode olhar para o Benê do lado. E diz assim, eu sabia. E você também diz a mesma coisa para ela, né? Então, são espíritos que estão o quê? Construindo algo que ainda não existe. Estão se desarmando. Não estão ainda se amando, mas estão se desarmando, o que já é um bom passo. Então, o casamento perfeito é feito de duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. E eu, como juiz, tenho visto que grande parte das separações e divórcios são por motivos ainda pequenos, banais, e que não justificariam uma separação. São coisas pequenas. E aí eu lembro da música de Gonzaguinha. São tantas coisinhas miúdas arrasando aos poucos o nosso ideal. Vamos tomar cuidado com essas coisinhas miúdas, com essas coisinhas pequenas. Porque se a gente começa a valorizar muito isto, dando muita importância a isto, elas crescem, contaminam e deixam a relação enjoada, tóxica. Então, se você chegou em casa e viu alguma coisa assim, que não te agradou, coisinha pequena, de preferência, não comente, não dê importância a isto, não seja um fiscal dentro de casa. E uma boa maneira de a gente poder descobrir isto, aqui uma dica, vocês não contam para ninguém. Vamos tentar descobrir se a gente tem algum apelido dentro de casa. Que a gente não sabe, evidentemente. Eu contei isso numa palestra, e depois de alguns meses, uma pessoa me procurou, um amigo, e disse assim, De Luca, eu descobri. Eu fiquei encafifado com aquilo. Aí eu peguei meu filho mais jovem, mais novo, falei, vamos dar uma volta com o papai. Ela subornou o filho com o McDonald's. E lá, depois do terceiro Big Mac, ele perguntou ao filho, escuta aqui, papai tem algum apelido lá em casa? O menino todo lambuzado, assim, tem. E qual é? Ele falou que deu um frio na barriga dele quando ele perguntou. Ele falou assim, general. E eu falei, e tem alguma procedência nisto? Ele falou, De Luca, eu fiquei pensando 2 semanas naquilo. E eu vi que tem razão.
Porque eu chego em casa, começo a conferir as coisas. Como é que está a ordem da casa? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Se está no lugar? Se a comida está pronta? Se a roupa está lavada? Se todo mundo não sei o quê? Se o jornal foi colocado a 33 graus de latitude norte? E eu fico implicando com todo mundo. E aí eu comecei a perceber que todo mundo fica tenso quando eu chego. E minha esposa adora. Quando eu vou viajar, então, ela fala, nossa, que bom. Você vai para o congresso? Que legal. Se você chegar em casa e ela perguntar se você já fez a inscrição para o próximo ano, desconfie. Alguma coisa está errada. Então vamos relevar essas coisinhas, sabe? Faz como uma amiga minha. Ela estava enfrentando muito problema em casa com o general dela. E ela falou, o que eu faço dele? Eu falei, não entre na dele. O general gosta de guerra, não entre na guerra. Faça como Jesus, mostre outra face. Mas como é que é outra face? Concorde com ele. Concorde com ele. Mas com tudo, concorde. Faça a técnica do você tem razão. Então, o general chegava em casa e já começava, esse móvel tá sujo, hein? Aí ela falou assim, você tem razão, bem, você tem razão. A comida está pronta? Ainda não. Tá atrasada? Você tem razão, você está atrasada. Olha, e essa roupa, você não passou essa roupa? Eu não passei, me desculpe, você tem razão. Olha, os meninos não estão prontos. Você tem razão, você tem razão. Isso foi uma semana ela só está naquela. Você tem razão, você tem razão. Um dia ele deu um grito, chega, ela falou, não é possível, que eu sempre tenho razão. Ela falou assim, você tem razão, bem, você tem razão. Então, revele. O que dificulta muitas vezes o lar, nós vamos ver na próxima tela, é o perigo das idealizações. Ou seja, já que nós somos pessoas imperfeitas, nós precisamos tomar o cuidado de saber se nós não estamos nos idealizando uma pessoa perfeita ao nosso lado. As mulheres têm um grande problema com isso. Porque quando elas nascem, alguma alma, algum obsessor, algum demônio aparece lá e já fala que ela é o quê? Uma princesinha. Vai para Disney. O demônio chama Disney. Bom, quer dizer, aí bota uma tiara nela, uns brinquinhos, pronto, a princesinha. Ela é princesinha do papai, a princesinha cresce. E ela cresce com a ideia, eu sou uma princesinha. E toda princesa quer o quê? Príncipe. E aí começam os problemas da mulher. E como é que é esse príncipe? Eu quero que só as mulheres me definam agora numa única palavra. Que virtudes esse príncipe precisa ter? Vamos lá, me ajudam, mulheres. Perfeição, romântico, leal, bonito, rico, cartão de crédito. O que mais? Trabalhador, inteligente, espírita. Não, tira isso. Romântico, fiel. Bom, acho que já. Tá bom, né? Agora, mulheres, prestem atenção. Digam para mim. Exame de consciência. Quantos homens nós vamos ter que juntar para dar um desse?
É claro que o homem também idealiza, não é? A mulher para ele tem que ser alta, escultural, cabelos longos, isso, aquilo, que cozinhe igual a mãe dele, né? Que fale pouco de preferência, né? Não dá. Não existe isso, né? Então, quem idealiza muito, tem muito o quê? Frustração. A gente fica nessa idealização desse homem, dessa mulher, super, hiper, mega, blaster. Aí você está na televisão domingo, você trabalhou o dia inteiro, você fez almoço, você fez compras, você fez supermercado, você foi na açougue, você foi na padaria, você foi na farmácia, você visitou sua sogra, você fez almoço, você lavou, você passou, e quando foi 5 horas da tarde, você sentou na televisão, exausta, cansada, morta. Aí você senta cansada, você liga a televisão, aí vê lá, aparece o Reinaldo Gianecchini. Aí você olha do lado, vê seu marido ali. Acho que é o último congresso que eu vou. Dormindo, babando, de pijama. Aí você fala, não foi isso que eu me casei, não foi isso que eu queria, né? Então precisamos tomar cuidado, né? Porque quanto mais idealização de perfeição, mais frustração. É claro que não vamos, né, nivelar por baixo, mas menos pessoas humanas. E esse menos não é para se contentar com pouco. Porque dentro de cada um de nós, dentro da nossa evolução, tem muita coisa boa em nós. Não precisa de Reinaldo Gianecchini. Nós precisamos tomar cuidado como aquele garoto, para a gente poder entender essa. O garoto ia para a escola, o empregado de casa levava ele, tinha uns 9 anos. Ele passava em frente a uma padaria e lá escutava o pessoal pedindo um pingado. Dá um pingado aí, um pingado aqui. E o menino ficava, o que será esse tal de pingado? E ele então já fantasiou. Pingado deve ser um sorvete enorme, grande, 3 bolas, calda de caramelo, de chocolate pingando, porque alguma coisa tem que pingar nesse negócio. Uma cereja, aquela casquinha. Ele ficava imaginando, meu Deus, como deve ser gostoso esse pingado. E ele queria entrar no pingado, mas o empregado não deixava. E ele ficou alimentando meses e meses, todo dia, pingado. Aquilo já virou uma tortura para ele. Um belo dia o funcionário volta. E ele vai sozinho para a escola. Ele fala, é hoje que o pingado não escapa. Pegou uns dinheirinhos que ele tinha, quebrou o cofrinho e entrou na padaria, sentou, estava emocionado. Sentou e o balconista falou, eu quero um pingado. O senhor capricha. E veio o atendente trazer para ele um copo de café com leite. Eu falei, não é isso não, é sorvete, 3 bolas, calda de caramelo, cereja, pingando caramelo. Eu falei, não, você não pediu pingado? Sim, pingado, então pingado é isso aqui. É isso aqui que é pingado? Não, eu pensei que era outra coisa. Não, pingado aqui, café com leite. Eu falei, nossa, mas isso eu tenho em casa. Então, meus irmãos,
vamos tomar cuidado com os nossos pingados. Aquele homem lindo, romântico, lindo, inteligente, fiel, trabalhador, né? Cheiroso, perfumado, rico, tem cartão de crédito. Cuidado, é um pingado. Você tem lá em casa. Né? Então, menos idealizações. Próximo. Me fizeram essa pergunta. Depois de uma palestra que eu fiz, não sei já mais aonde, eu estava falando sobre vida após a morte, né? E depois nas perguntas, o irmão perguntou se existia vida depois do casamento. Sabe por quê? Porque nós cometemos um grande erro. Nós achamos que o casamento é um ponto de chegada, quando na verdade ele é um ponto de partida. Você percebe que até o casamento as coisas vão bem. Geralmente vão bem. Vocês percebem que naquela fase de namoro, não sei se vocês lembram ainda dessa palavra, namoro, tudo bem? Vocês lembram como era antigamente? Começava como? Vinha primeiro o quê? Namoro. Depois vinha o quê? Noivado. Olha que palavra jurássica. Tem algum noivo aqui ou não? Vamos ver se tem algum noivo. Tem? Levante a mão. Tem noivo ali? Olha, gente, olha, é uma espécie em extinção. Noivo. Depois do noivado vinha o quê? Casamento, e depois do casamento vinha o quê? Relação sexual. Hoje, mas vocês lembram que nesta fase, era uma fase de encantamento. A gente procurava mostrar para o outro o que a gente tinha de melhor. Vocês lembram como é que a gente se tratava nas palavras um ao outro? Como é que a gente se chamava um ao outro? Meu amor, meu bem, que mais? Vai, quero coisa mais assim. Chuchu. Você sabe que chuchu, eu tenho uma certa dúvida se era um elogio ou se era uma coisa assim. Meu bebê. Meu príncipe. Outra coisa mais carinhosa, vai? Meu anjinho, minha flor de maracujá, né? Meu docinho de coco. Não tinha umas coisas dessas? Mas depois que casa, a gente já vai esquecendo o nome, esquece as datas de aniversário, de casamento, vai perdendo, porque tem a convicção que no dia do casamento, depois do casamento, eu já conquistei. Pronto, ganhei o meu troféu, é prêmio, diploma, está na parede, ela é minha, ele é meu, eu não preciso fazer mais nada. Não, que engano, continue dizendo todos os dias. Todos os dias. Porque se você não disser, pode ser que alguém esteja dizendo. Então é melhor que você diga. Alguém já disse isso hoje aqui? Para o seu companheiro, sua companheira? Quem já disse hoje uma palavra carinhosa para o companheiro, para o filho? Quem já disse? Irmão, isso. Bacana. Muito bom. Até a noite temos chance, quem não disse nada. Porque precisamos pensar no seguinte, gente.
esta nossa relação não é eterna. A gente sempre acha que vai ter um dia a mais. A gente sempre acha que vai ter um tempo a mais. E a gente vai deixando, vai esfriando. Não vai se importando. Não, ela sabe que eu amo. Não, diga, ela não é médium para perceber, para ler os nossos pensamentos. Tem que dizer, tem que falar, tem que mostrar. Porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter ainda pela frente. Uma criança brincava num parquinho e o pai, olhando, encostou uma senhora ao lado dele e falou: quem é essa menina? Minha filha. Ah, que linda menina. E aí o pai dizia para a menina: vamos, está na hora, meu bem, vamos embora. Ela falava: não, pai, mais 5 minutos. Ah, então tá bom, mais 5 minutos. Aí passavam os 5 minutos, o pai falava para ela: vamos, menina, já deu 5 minutos. Ah, pai, mais 5 minutos. Ah, pois não, filha, então mais 5 minutos. E isso se perpetuou por várias vezes, até que uma hora aquela senhora não aguentou e perguntou: mas o senhor não tem autoridade muito sobre sua filha, né? Porque o senhor já falou para ela várias vezes para ir embora, e ela sempre pede 5 minutos, o senhor sempre dá, né? Ele falou assim: é verdade. É que a senhora não sabe, ela tinha um irmão, faleceu há 1 ano. Eu nunca dei 1 minuto da minha vida em atenção a ele. E eu não quero repetir o mesmo erro com ela. Então, quando ela me pede 5 minutos, não sou eu que estou dando para ela. É ela que está dando para mim mais 5 minutos da vida dela. Então, vamos pedir mais 5 minutos. Vamos dar mais 5 minutos de atenção, amor ou carinho, porque amanhã vem a desencarnação. A desencarnação geralmente não avisa. E nós morremos de mal com a pessoa. Que coisa horrível para nós. E aí depois vamos aos centros procurar mensagem. A maioria das pessoas que vão, geralmente, além da saudade, evidentemente, tem algum sentimento ali. Será que ele já me perdoou? Morremos de mal ontem? Brigamos? Fomos dormir brigados? Nem nos demos boa noite? Ele saiu de casa de manhã, nem nos cumprimentamos, não quis nem levantar, ele que se vire. E aí ele teve um infarto na hora do almoço. Aí depois nós vamos para o centro. Eu quero mensagem. Eu quero saber se ele já me perdoou. Puxa, esse problema já poderia ter sido resolvido antes. Uma vez uma moça no centro me procurou, aflita porque perderam o pai. Eu queria uma mensagem do meu pai, de Lucas. Será que é possível? Eu não tenho esta faculdade mediúnica. Mas, curiosamente, naquele dia, quando ela falava que queria o pai, eu cheguei a divisar, ainda que sem muita nitidez, mas cheguei a divisar o pai dela, o espírito do pai atrás. E ela falou assim: será que meu pai falaria alguma coisa para mim? E eu vi o pai fazendo assim, negativo, triste, amargurado. E ele mentalmente e rapidamente, num fenômeno quase que inexplicável para mim, me contou. Ele foi alcoólatra e foi expulso pela família. Passou o resto dos seus dias morando na rua, próximo à residência. E ele me disse: esta filha que hoje pede minha mensagem, quando passava pela rua e me via, ela com vergonha de mim, atravessava a rua. E agora ela quer mensagem de mim. E hoje quem não quer falar sou eu.
É claro que eu não narrei isso a ela. Mas disse: papai no momento não está em condições de falar. Vamos rezar por ele. Converse com ele. Peça perdão a ele. Fale mentalmente. Que eu sei que com o tempo essa relação de vocês vai ser retomada. Então nós temos o tempo de hoje. E talvez tenhamos apenas 5 minutos. O amor é uma doação. E nesse próximo slide nós vamos ver esse casal que muito me sensibilizou. Moravam na roça. Estavam comemorando 40 anos de casados. E passavam por uma aflição muito grande, um problema financeiro muito grande. Não tinham condições financeiras para comprar qualquer presente um ao outro. E ela saiu de manhã. Eu preciso comprar alguma coisa para o meu velho. Mas sem dinheiro, o que farei? E ela sabia que o marido gostava de fumar o seu cachimbo. E ela dizia: ele sequer fumo para o cachimbo tem. E ela na cidade decidiu fazer uma coisa heróica. Eu vou ver se eu vendo um pouquinho dos meus cabelos. Quem sabe com dinheiro, pelo menos eu compro um fumo para ele. E foi o que ela fez. Vendeu, cortou seus lindos cabelos, quase ficou careca. E com pouco dinheiro que ela arrumou, ela comprou um fumo dos melhores. E chegou em casa contente com o pacotinho. Quando ela entra, o marido estava na sala. Quando ele olha para ela e vê, quase careca, ele se assusta e diz: que foi, meu bem? Você sabe que hoje é o nosso aniversário. Eu não tinha nada para comprar para você, não tinha dinheiro. Então eu decidi cortar meu cabelo. Não deu muito, mas deu para comprar pelo menos um fumo do cachimbo para você pitar. Ele olhou para ela, enternecido, surpreso. Ele que também tinha um pacotinho na mão. E falou: bem, que coisa! Eu vendi o cachimbo e comprei um pente para você. Que doação, né? Vamos para o próximo. Próxima. Aqui uma experiência muito forte e rica que eu vivi. De alguém que soube vencer o egoísmo. Que soube amar. Minha mãe adoecera gravemente. Estava internada. E no hospital eu percebi que a desencarnação dela estava se aproximando. Eu me abeirei do leito, cochichei aos seus ouvidos: mãe, a senhora quer falar alguma coisa? Quer me confessar alguma coisa? Quer me pedir algo? Ela disse: sim. Fale. Eu queria que você me trouxesse peras. Peras, mãe? Mas a senhora nem está comendo. A senhora nem está bebendo. Quer peras? Sim, meu filho. Peras. E se possível, traga peras macias, peras doces. Eu não entendi direito o que ela queria,
Mas pedido de mãe, a gente não recusa. E eu saí pelas ruas de São Paulo atrás de um lugar para comprar as peras. Comprei e voltei para o hospital. Já era tarde da noite. Entrei com as peras. Falei, mãe, estou aqui com as peras. A senhora quer que eu descasque? Ela disse, não, chama o seu pai. Mas eu posso fazer isso para a senhora? Chama o seu pai. Eu chamei. Ele também se aproximou, sem entender. Falei, mãe, está aqui o pai. A senhora quer que ele descasque para a senhora? Ele falou, não, você pode descascar agora. E dê para ele comer as peras. Ele sabe, você sabe que ele está com problema nos dentes. Mal estou podendo comer. E as peras são macias, meu filho. Dê para o seu pai. E enquanto eu não descasquei e não dei para ele, ela não sossegou. E depois que ele comeu, chorando, horas depois, Dona Manuela fez sua partida e foi embora. E deixou a mim esta lição imortal das peras. E desde então, por onde ando, por onde tenho ido pregar, tenho tentado levar essas peras. E essas peras que eu trouxe a cada um de vocês nessa tarde são peras doces, são macias. Levem, comam, saboreiem e levem para os seus lares. Levem para suas famílias. Levem para seus filhos, para seus pais, para seus amigos. Levem peras para o mundo. O mundo precisa de pessoas doces. O mundo precisa de pessoas macias. Dê as peras. Pode ser que ainda nós não tenhamos tanto amor assim a dar. Pode ser que ainda não chegamos àquela culminância daquele sentimento ágape do amor. Mas nós estamos caminhando. E por isso agora nós vamos ficar de pé. Vamos para mostrar que estamos dispostos a caminhar nesse amor. Que pode ser que eu ainda não tenha essa plenitude do amor hoje, mas eu sei que vou te amar. Vamos dizer isso a quem está do nosso lado. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. E vamos cantar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Pode continuar abraçado. Em cada verso meu será. Vamos amar, abraçar aquele pessoal lá de cima. Os mentores de nosso lar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência A cada ausência tua eu vou chorar. eu vou, mas a cada tua Mas volta cada volta tua de apagar. a gente vai se encontrar todos. Porque essa ausência tua me... Não mais ausência, mais presença. Eu sei. Eu sei que vou sofrer a
céu a cantando. eterna desventura de viver. Bem forte, Goiás. À espera de viver ao lado dele. Eu espero por toda a minha vida. Beijo.